O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 17. Aquela sexta-feira foi o último dia de clima bom do mês. À noite, o tempo virou. O vento mudou de sul para nordeste e trouxe primeiro chuva, depois granizo e neve. No dia seguinte, mal se podia imaginar ter havido 3 semanas de verão. As prímulas e as flores de açafrão estavam escondidas sob a nevasca invernal. As cotovias ficaram silenciosas. As folhas novas das árvores apareceram machucadas e escurecidas, como aquele dia se arrastou frio, lúgubre e funesto. Meu patrão não saiu do quarto. Apossei-me da sala de estar vazia, convertendo-a em berçário. E ali estava, sentada com aquela bonequinha chorando no colo, embalando-a e vendo, enquanto isso, os flocos de neve se acumulando na janela nua. Quando a porta abriu e alguém entrou, sem fôlego e rindo. Por um momento, minha raiva foi maior do que minha surpresa. Supondo que fosse uma das criadas, exclamei: Fora daqui! Como se atreve a entrar nesta casa rindo desse jeito? O que diria o Sr. Linton se eu visse? Peço desculpas, disse uma voz familiar. Mas sei que Edgar está na cama e não consigo me controlar. Com isso, a pessoa se aproximou da lareira, ofegando e levando a mão ao peito. Vim correndo desde Wuthering Heights, prosseguiu ela, depois de uma pausa, exceto nos momentos em que deslizei. Perdi a conta da quantidade de vezes que caí. Ah, meu corpo inteiro dói. Não fique assustada. Explico tudo assim que puder. Agora tenha a bondade de pedir uma carruagem para me levar a Gimmerton e diga a uma criada que apanhe algumas roupas no meu guarda-roupa. A intrusa era a senhora Heathcliff. Não parecia ter muitos motivos para rir. O cabelo lhe caía sobre os ombros, escorrendo neve e chuva. Usava o vestido infantil de sempre, mais apropriado à sua idade do que à sua posição. Um traje decotado, de mangas curtas, sem nada lhe tapar a cabeça ou o pescoço. O tecido era uma seda leve e, molhado como estava, colava-se ao seu corpo. Seus pés estavam protegidos por chinelos finos. Acrescente-se a isso um corte profundo sob a orelha, que apenas o frio impedia de sangrar em profusão, o rosto pálido, arranhado e machucado, e o corpo mal capaz de se manter de pé devido à fadiga. Pode imaginar que meu susto inicial não diminuiu muito quando pude examiná-la melhor. Minha jovem senhora, exclamei, não vou a lugar nenhum, nem vou ouvir mais uma única palavra, até que a senhora tenha tirado toda essa roupa e vestido um traje seco. Com certeza não irá a Gimmerton esta noite, de modo que é inútil pedir a carruagem. Irei, com certeza, insistiu ela, caminhando se preciso, mas não tenho nada contra me vestir de forma decente. Ah, veja como o sangue agora me escorre pelo pescoço. O fogo faz o corte arder. Isabela insistiu que eu cumprisse suas ordens, antes de me deixar tocar nela. Só me deu consentimento para cuidar do ferimento e ajudá-la a se trocar depois que o cocheiro receber instruções de se aprontar. E uma criada foi enviada para preparar uma valise com suas roupas. Agora, Ellen, disse quando minha tarefa estava concluída, e ela se encontrava sentada numa poltrona junto à lareira, com uma xícara de chá. Sente-se aqui perto de mim, mas não traga o bebê de Catherine. Não quero vê-lo. Não pense a julgar pela minha atitude ao entrar aqui, que não me importo com Catherine. Também chorei, amargamente. Sim, tenho mais razões para chorar do que qualquer outra pessoa. Nós nos separamos sem uma reconciliação, você se lembra, e não hei de me perdoar por isso. Mas apesar de tudo, não haveria de me solidarizar com ele, com aquele selvagem. Ah, dê-me o aquecedor da lareira. É a última coisa dele que tenho comigo. Ela tirou a aliança de ouro no dedo anular e atirou no chão. Vou esmagá-la, continuou, golpeando-a com ódio infantil. Depois vou atirá-la no fogo. E pegou a aliança amassada, jogando-a entre as brasas. Pronto. Se ele me levar de volta, que compre outra. É bem capaz de vir atrás de mim só para irritar Edgar. Não posso ficar aqui. Quem sabe a ideia não ocorre àquela mente perversa. E além disso, Edgar não tem sido gentil comigo, tem? Não quero lhe pedir ajuda nem lhe trazer mais problemas. A necessidade me forçou a buscar abrigo aqui, mas se eu não soubesse que ele estava deitado, teria ficado na cozinha, lavado o rosto, me aquecido um pouco,
pedido que você me trouxesse as coisas de que precisava e partido novamente para qualquer lugar fora do alcance daquele maldito, daquele goblin encarnado. Ah, e como estava furioso! Se tivesse me alcançado! É uma pena que Earnshaw não possa com ele, em termos de força física. Eu teria ficado até vê-lo aniquilado, se Hindley tivesse condições de fazer isso. Não fale tão depressa, interrompi. Vai acabar fazendo cair o lenço que amarrei em volta do seu rosto, e a ferida vai voltar a sangrar. Beba seu chá. Acalme-se e pare de rir. O riso não é adequado sob este teto, nem na sua condição. Verdade inquestionável, replicou ela. Escute só essa criança, não para de chorar. Mande-a para longe de mim por 1 hora. Não vou me demorar mais do que isso. Toquei a sineta e entreguei a bebê aos cuidados de uma criada. Perguntei-lhe o que a impelira a fugir de Wuthering Heights em tal estado e aonde ela pretendia ir, já que se recusava a ficar conosco. Eu deveria ficar, respondeu, e gostaria de fazer isso para alegrar Edgar e cuidar do bebê, pelo menos, mas também porque Grange é o meu verdadeiro lar. Mas estou lhe dizendo que ele não deixaria. Acha que toleraria me ver feliz e ganhando peso? Que toleraria pensar que estamos tranquilos e não fazer tudo para envenenar nosso bem-estar? Agora tenho a satisfação de estar convencida de que ele me detesta a ponto de se sentir seriamente incomodado se eu estiver ao alcance de seus ouvidos ou de sua vista. Noto, quando me aproximo dele, que os músculos de seu rosto se contraem involuntariamente numa expressão de ódio, em parte por saber que tenho bons motivos para sentir isso por ele, em parte por sua versão original. É um ódio forte o suficiente para me convencer de que ele não haveria de me perseguir, Inglaterra fora, supondo que eu conseguisse escapar. Portanto, preciso ir. Venci o meu desejo inicial de que ele me matasse. Preferiria que matasse a si mesmo. Ele foi eficiente em destruir o meu amor, então estou livre. Ainda me lembro, porém, de como o amei. E posso imaginar que ainda poderia amá-lo se... Não, não. Mesmo que ele me tivesse amado cegamente, sua natureza demoníaca teria se revelado de algum modo. Catherine tinha um gosto terrivelmente pervertido para estimá-lo tanto. Ela que conhecia tão bem. Monstro. Quem dera ele sumisse do universo e da minha memória. Não fale assim. Ele é um ser humano, objetei. Seja mais caridosa. Há homens ainda piores do que ele. Ele não é um ser humano, retrucou Isabela. E não merece minha caridade. Dê-lhe meu coração que ele apanhou e esmagou até a morte, jogando de volta para mim em seguida. As pessoas sentem com o coração, Ellen. E como ele destruiu o meu, não tenho mais como sentir nada por ele. E nem sentiria, ainda que ele sofresse até o último dos seus dias e chorasse lágrimas de sangue por Catherine. Não, juro a você, não sentiria nada. Isabela desatou a chorar, mas logo em seguida, enxugando as lágrimas, recomeçou. Você me perguntou o que me levou a finalmente fugir. Fui compelida a tentá-lo porque conseguira despertar nele uma fúria acima de sua malignidade. Puxar os nervos com pinças em brasa requer mais frieza do que golpear a cabeça. Ele foi provocado a ponto de esquecer a prudência diabólica de que se gabava e passar a violência assassina. Tive prazer em conseguir desesperá-lo. Esse prazer despertou meu instinto de autopreservação, então fugi. Se ele algum dia voltar a pôr as mãos em mim, a vingança vai ser cruel. Ontem, como sabe, o Sr. Earnshaw deveria ter ido ao enterro. Manteve-se sóbrio com esse propósito. Razoavelmente sóbrio, sem ir para a cama enfurecido, às 6, e se levantar bêbado ao meio-dia. Consequentemente, acordou num terrível estado de depressão. Tão adequado à igreja quanto a um baile, e em vez de ir ao enterro, sentou-se junto à lareira e começou a beber gin e conhaque, um cálice após o outro. Heathcliff. Estremeço só em dizer o nome. Mal aparecia em casa desde domingo. Se foram os anjos que o alimentaram, os parentes dele lá embaixo, não sei dizer, mas passou quase 1 semana sem fazer uma refeição conosco. Simplesmente entrava em casa ao raiar do dia e subia para o seu quarto onde se trancava, como se alguém sonhasse em desejar a sua companhia. Ali ficava, rezando como metodista. Mas a divindade a qual se dirigia era feita de pó e cinzas, e quando se dirigia a Deus, confundia-o, curiosamente, com seu demoníaco pai. Depois de concluir essas preciosas orações, que duravam mais ou menos até ele ficar rouco,
e sua voz soar como que estrangulada na garganta, saía de novo, sempre direto para Grand. Não sei como Edgar não mandou chamar um policial para metê-lo na cadeia. Para mim, triste como estava por Catherine, era impossível não considerar aqueles dias de libertação de minha degradante opressão como umas férias. Recobrei o ânimo bastante para tolerar os eternos sermões de Joseph sem chorar e para andar pela casa sem me esgueirar como um ladrão apavorado. Pode ser difícil de acreditar que eu chorasse por qualquer coisa que Joseph pudesse dizer, mas ele e Harrington são uma companhia detestável. Prefiro sentar-me com Hindley e ouvir seu horrível falatório do que com o patrãozinho e seu fiel criado, aquele velho odioso. Quando Heathcliff está em casa, sou com frequência obrigada a ir para a cozinha, onde eles costumam ficar, ou a morrer de fome naqueles quartos úmidos e desabitados. Quando não está, como foi o caso esta semana, ponho uma mesa e uma cadeira ao lado da lareira e não me importo com o que o Sr. Earnshaw possa estar fazendo. Ele não interfere em minhas ocupações. Tem estado mais silencioso do que antes, se ninguém o provoca, mais taciturno e deprimido, e menos furioso. Joseph afirma ter certeza de que é um homem mudado, que o Senhor tocou seu coração e que ele está salvo, como alguém que escapa através do fogo. Não detecto sinais dessa mudança favorável, mas isso não me diz respeito. Ontem à noite, fiquei sentada no meu canto, lendo alguns livros antigos até quase a meia-noite. A ideia de subir era tão desanimadora, com a neve soprando lá fora e meus pensamentos voltando sem cessar para o cemitério e para a sepultura recente. Mal ousava erguer os olhos da página à minha frente, de tal modo aquele cenário melancólico instantaneamente ocupava seu lugar. Hindley estava sentado diante de mim, a cabeça apoiada na mão, talvez pensando no mesmo assunto. Parara de beber um ponto antes da irracionalidade, e fazia 2 ou 3 horas que não se mexia, nem dizia uma palavra. Não se ouvia outro som na casa, além de uivar do vento, que sacudia as janelas de quando em quando, o débil estalar das brasas e o clique da tesoura que usava para parar, a intervalos, o pavio comprido da vela. Harrington e Joseph deviam estar dormindo profundamente. Era tudo muito, muito triste. Enquanto lia, eu suspirava, pois me parecia que toda a alegria tinha desaparecido do mundo, para jamais regressar. O lúgubre silêncio foi por fim quebrado pelo som da tranca da cozinha. Heathcliff retornara de sua vigília mais cedo do que o habitual. Imagino que por causa da súbita tempestade. A porta estava trancada, e pudemos ouvi-lo dando a volta para tentar a outra. Levantei-me, soltando uma expressão irreprimível do que sentia, o que levou meu companheiro até então, com os olhos fixos na porta, a se virar e me fitar. Vou deixá-lo lá fora por 5 minutos, exclamou ele. Você se importa? Não, por mim pode deixá-lo fora a noite inteira, respondi. Faça isso. Põe a chave na fechadura e passe os ferrolhos. Foi o que Earnshaw fez antes que seu hóspede alcançasse a porta da frente. Em seguida, trouxe sua cadeira para junto da minha mesa, curvando-se sobre ela e procurando nos meus olhos solidariedade ao ódio intenso que brilhava nos seus. Como sua aparência e seus sentimentos eram os de um assassino, não pôde encontrar exatamente a mesma coisa, mas descobriu bastante para encorajá-lo a falar. Eu e você, disse. Temos ambos uma grande dívida a acertar com aquele homem lá fora. Se não fôssemos covardes, poderíamos combinar um modo de nos livrarmos dele. Será que você é tão pouco firme quanto seu irmão? Está disposta a tolerar até o fim, sem tentar nenhuma vez se vingar? Estou cansada de tolerar, nesse momento, respondi. E ficaria feliz com uma retaliação que não acabasse se voltando contra mim. Mas a traição e a violência são facas de 2 gumes. Ferem mais aqueles que as manejam do que seus inimigos. A traição e a violência são apenas um pagamento justo pela traição e pela violência, exclamou Hindley. Sra. Heathcliff, não vou lhe pedir que faça nada. Além de ficar sentada, quieta. Diga-me, tem condições de fazer isso? Tenho certeza de que vai encontrar tanto prazer quanto eu no fim da existência daquele demônio. Ele vai ser a sua morte, a menos que haja antes, e vai ser a minha ruína. Maldito seja aquele canalha. Bate a porta como se já fosse o dono da casa. Prometa que vai ficar em silêncio e antes que o relógio volte a bater, só faltam 3 minutos para 1. Vai ser uma mulher livre.
Puxou do peito as armas que lhe descrevi em minha carta e queria apagar a vela. Eu arranquei dele, porém, e segurei seu braço. Não vou ficar calada, avisei. O senhor não vai tocar nele. Deixe a porta fechada e fique em silêncio. Não, já tomei minha decisão. E por Deus hei de executá-la, gritou a criatura desesperada. Vou fazer um favor a você, mesmo que não queira, e justiça, Harrington. E não precisa se preocupar comigo. Catherine se foi. Já não resta mais ninguém para chorar por mim. Ou se envergonhar se eu cortar minha garganta neste minuto. Está na hora de pôr um fim a isto tudo. Teria dado no mesmo lutar contra um urso, ou argumentar com um louco. Só que me restava era correr até uma gelosia e advertir a vítima do destino que aguardava. É melhor procurar abrigo em outro lugar esta noite, exclamei num tom triunfante. O Sr. Earnshaw pretende atirar em você se continuar tentando entrar. É melhor abrir a porta sua, disse ele dirigindo-se a mim com um termo elegante que não me dou ao trabalho de repetir. Não vou me meter nisso, voltei a dizer. Entre e leve um tiro se quiser. Fiz o que era o meu dever. Com isso, fechei a janela e voltei ao meu lugar junto à lareira. Minhas reservas de hipocrisia eram pequenas demais para fingir ansiedade ante o perigo que o ameaçava. Earnshaw me xingou com fúria. Afirmou que eu ainda amava o patife e me chamou de todos os nomes que julgou apropriados ao tipo de pessoa que, segundo ele, eu demonstrava ser. Quanto a mim, pensava secretamente, e a consciência não me censurava, que bênção seria para ele se Heathcliff pusesse um fim à sua vida. Miserável, e que bênção seria para mim se ele mandasse Heathcliff a moradia que lhe era de direito. Enquanto refletia sobre essas coisas, a vidraça atrás de mim foi estilhaçada por um golpe de Heathcliff e seu rosto sinistro assomou à janela. A abertura era estreita demais para permitir que seus ombros passassem, e sorri exultante em minha suposta segurança. Seu cabelo e suas roupas estavam brancos de neve, e os afiados dentes de canibal, revelados pelo frio e pela ira, brilhavam no escuro. Isabela, deixe-me entrar, eu vou fazer com que se arrependa. E reganhou os dentes, como diz Joseph. Não posso cometer um assassinato, respondi. O Sr. Hindley está a postos com uma faca e uma pistola carregada. Deixe-me entrar pela porta da cozinha, continuou ele. Hindley vai chegar antes de mim, respondi. E esse seu amor é mesmo bem fraco, se não pode suportar um pouco de neve. Ficamos em paz nas nossas camas enquanto a lua de verão brilhava, mas quando o inverno regressa, você aparece em busca de abrigo. Heathcliff, se fosse você, ia me estender sobre o túmulo dela e morrer como um cachorro fiel. Já não vale mais a pena viver neste mundo, não é mesmo? Você deixou vividamente impressa em mim a ideia de que Catherine era a única alegria de sua existência. Não imagino como possa pensar em sobreviver à perda dela. Ele está aí, não está? Perguntou meu companheiro, correndo até a abertura na janela. Se eu conseguir passar o braço, posso acertá-lo. Temo, Ellen, que você há de me considerar realmente perversa. Mas ainda não sabe de tudo, então não faça julgamentos. Por nada deste mundo eu teria auxiliado e instigado uma tentativa de assassinato, nem mesmo contra ele. Mas desejava vê-lo morto. Por isso fiquei terrivelmente decepcionada e aterrorizada diante das consequências de minhas palavras sarcásticas, quando ele se jogou sobre a arma de Earnshaw e arrancou dele. A arma disparou e a faca, ao cair, cravou-se no punho de seu dono. Heathcliff puxou-a dali, rasgando a carne e colocando a faca ensanguentada no bolso. Em seguida, pegou uma pedra, quebrou a divisória entre duas janelas e entrou. Seu adversário caíra sem sentidos, com a dor e a perda de sangue que jorrava de uma artéria ou veia principal. O facínora cobriu de pontapés, pisoteou e bateu com sua cabeça repetidas vezes no chão, enquanto me segurava com a outra mão para impedir que eu fosse chamar Joseph. Exerceu um autocontrole sobre-humano ao não liquidar com ele por completo, mas ao ficar sem fôlego, finalmente desistiu e arrastou o corpo aparentemente inerte até o sofá. Ali, rasgou a manga do casaco de Earnshaw e atou o ferimento com brutalidade, cuspindo e praguejando durante toda a operação tão energicamente quanto havia chutado antes. Vendo-me em liberdade, não perdi tempo em ir procurar o velho criado,
que, percebendo gradualmente o sentido de minha apressada narrativa, correu lá para baixo, arquejando e descendo os degraus de dois em dois. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? O seguinte, esbravejou Heathcliff. Convença-se de que o seu patrão enlouqueceu e que se ele durar mais um mês vou mandá-lo para um hospício. E por que diabos você me trancou do lado de fora, velho cachorro desdentado? Não fique parado aí resmungando. Venha, não vou tratar dele. Limpe aquela sujeira e cuidado com as fagulhas da sua vela. Mais da metade dele é conhaque. Então você o matou, exclamou Joseph, erguendo as mãos e os olhos horrorizado. Nunca achei que fosse viver para ver uma coisa dessas, que o senhor... Heathcliff deu-lhe um empurrão e fez com que caísse de joelhos no meio do sangue, atirando-lhe uma toalha em seguida. Mas em vez de se pôr a limpar, ele juntou as mãos e começou uma oração do que despertou minha risada com sua estranha fraseologia. Eu já estava numa condição de espírito tal que nada me chocava. Na verdade, meu comportamento era tão imprudente quanto o de certos malfeitores ao pé da forca. Ah, estava me esquecendo de você, disse o tirano. Você é que vai limpar, de joelhos. E conspira com ele contra mim, não é, víbora? Muito bem. Esse é um trabalho apropriado para você. Ele me sacudiu até meus dentes baterem uns contra os outros e me empurrou para o chão ao lado de Joseph, que logo concluiu sua súplica e se ergueu, jurando que partiria de imediato para Grant. O Sr. Linton era juiz, e mesmo que 50 esposas suas tivessem morrido, tinha de investigar o fato. Estava tão obstinado em sua resolução que Heathcliff achou conveniente me obrigar a recapitular o que tinha ocorrido. De pé diante de mim, arquejando de maldade, enquanto eu narrava com relutância, respondendo às suas perguntas. Deu trabalho convencer o velho de que Heathcliff não era o agressor, sobretudo com minhas respostas, que eram como que arrancadas à força. Logo, porém, o Sr. Earnshaw convenceu-o de que ainda estava vivo. Joseph correu a lhe dar uma dose de licor, que fez seu patrão recobrar os movimentos e a consciência. Heathcliff, percebendo que seu oponente ignorava o tratamento recebido enquanto estivera inconsciente, declarou-o bêbado delirante. Disse que não haveria de se importar mais com sua conduta atroz, mas aconselhou-o a ir para a cama. Para minha alegria, ele nos deixou após essa sensata recomendação, e Hindley esticou o corpo nas lajes da lareira. Fui para o meu quarto, maravilhada com o fato de ter escapado de tão facilmente. Hoje de manhã, quando desci, cerca de meia hora antes do meio-dia, o Sr. Earnshaw estava sentado junto à lareira, em péssimo estado. Seu inimigo, quase tão pálido e abatido, recostava-se contra a chaminé. Nenhum dos dois parecia inclinado a tocar a comida, e após ter esperado até ficar tudo frio sobre a mesa, comecei a comer sozinha. Nada me impedia de fazê-lo com vontade, e senti uma espécie de satisfação e superioridade quando, em intervalos, lançava um olhar aos meus mudos companheiros e experimentava conforto de uma consciência silenciosa dentro de mim. Depois de terminar, tomei a rara liberdade de me aproximar do fogo, contornando a poltrona de Earnshaw e me ajoelhando no canto ao lado dele. Heathcliff não olhou para mim, e ergui o rosto, contemplando suas feições com tanta confiança que era como se tivessem virado pedra. Sua testa, que um dia eu achara tão máscula e agora considero tão diabólica, estava coberto por uma nuvem pesada. Os olhos de basilisco estavam opacos pela falta de sono, e pelo choro, talvez, pois os cílios estavam úmidos. Os lábios sem o feroz esgar de escárnio e selados numa expressão de indizível tristeza. Se fosse outra pessoa, eu teria coberto o rosto diante de tamanha dor. No caso dele, fiquei satisfeita. Por mais ignóbil que possa parecer insultar um inimigo caído, não pude perder a chance de dar uma estocada. Sua fraqueza era a minha única oportunidade de saborear a vingança. Que vergonha, senhorita! Interrompi. Seria de se supor que nunca abriu uma Bíblia na vida. Se Deus castiga seus inimigos, isso deveria lhe bastar. É vil e presunçoso somar sua tortura dele. De modo geral, concordo com isso, Ellen, prosseguiu ela. Mas que satisfação hei de tirar do sofrimento de Heathcliff, se não tomar parte nele? Preferia que ele sofresse menos, se pudesse ser eu a fazê-lo sofrer, e ele tivesse consciência disso. Ah, isso lhe devo. Só posso esperar perdoá-lo sob uma única condição, a do olho por olho, dente por dente.
pagar a agonia com a agonia e reduzi-lo ao meu nível. Como ele foi o primeiro a infligir sofrimento, fazer com que seja o primeiro a implorar perdão, e então, Ellen, eu poderia mostrar alguma generosidade. Mas me vingar é simplesmente impossível, e portanto não posso perdoá-lo. Hindley queria um pouco d'água. Eu lhe dei um copo e perguntei como ele estava. Não tão mal quanto gostaria, respondeu. Mas fora do meu braço, cada centímetro do meu corpo dói, como se eu tivesse lutado contra uma legião de demônios. Sim, não é de se admirar, foi meu comentário. Catherine costumava se gabar de se interpor entre você e a agressão física a que certas pessoas haveriam de se submetê-lo, se não fosse o medo de ofendê-la. É bom que as pessoas não se levantem mesmo do túmulo. Do contrário, ela teria testemunhado uma cena repulsiva ontem à noite. Não está machucado e cheio de cortes no peito e nos ombros? Não sei dizer, respondeu ele. Mas por que pergunta? Ele ousou me agredir quando eu estava inconsciente? Ele o pisoteou, chutou e bateu com sua cabeça contra o chão, sussurrei, e sua boca espumava de vontade de rasgá-lo com os dentes, porque ele é só metade homem, ou talvez nem isso, e o restante é um demônio. O Sr. Earnshaw ergueu os olhos, como eu, para o rosto de nosso inimigo comum, que, absorto em sua angústia, parecia insensível ao que acontecia à sua volta. Quanto mais tempo passava ali, de pé, mais evidentes em seu rosto eram as trevas de suas reflexões. Ah, se Deus me desse forças para estrangulá-lo nos meus últimos momentos de vida, iria para o inferno feliz. Gemeu o homem impaciente, esforçando-se para levantar e afundando de novo em desespero, convencido de sua inadequação para a contenda. Não, basta ele já ter matado um de vocês, observei em voz alta. Em Thrushcross Grange, todos sabem que sua irmã estaria viva agora, se não fosse pelo Sr. Heathcliff. Afinal, é preferível ser odiado do que ser amado por ele. Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catherine era feliz antes que ele aparecesse, tenho vontade de amaldiçoar aquele dia. Heathcliff provavelmente reparou mais na verdade do que era dito do que no espírito da pessoa que falava. Sua atenção foi despertada. Pude ver, pois lágrimas choveram de seus olhos sobre as cinzas e ele respirava entre suspiros sufocantes. Fitei nos olhos e ri com escárnio. As janelas turvas do inferno reluziram por um instante diante de mim. O demônio que em geral mostrava a cara ali estava, porém tão enfraquecido que não temia arriscar mais uma risada de deboche. Levante-se e suma da minha vista, disse ele. Pelo menos acho que foi o que disse, embora sua voz fosse quase ininteligível. Perdão, repliquei. Mas eu também amava Catherine e o irmão dela precisa de cuidados, o que em memória dela hei de lhe dispensar. Agora que ela está morta, vejo em Hindley. Ele tem exatamente os mesmos olhos, ou teria, se você não tivesse tentado arrancá-los, e os deixado vermelhos e roxos, e sua... Levante-se, sua idiota desgraçada, antes que eu a pisoteie até dar cabo em você! Exclamou ele, fazendo um gesto que me obrigou a fazer outro. Mas continuei pronta para fugir dali. Se a pobre Catherine tivesse confiado em você e assumido o título ridículo, desprezível e degradante de Sra. Heathcliff, logo teria apresentado um quadro semelhante. Ela não teria suportado em silêncio seu comportamento abominável, teria manifestado sua repulsa e seu ódio. As costas do sofá e a pessoa de Earnshaw se interpunham entre mim e ele. Então, em vez de tentar me agarrar, ele pegou uma faca de cima da mesa e atirou-a na minha cabeça. Acertou-me logo abaixo da orelha e interrompeu minha frase. Tirando-a, porém, corri até a porta e lancei outra frase, que espero tê-lo atingido mais fundo. A última visão que tive foi ele partindo para cima de mim furioso. Foi interceptado por seu anfitrião, e os dois caíram embolados perto da lareira. Ao atravessar a cozinha em minha fuga, pedi a Joseph que corresse para junto de seu patrão. Derrubei Harrington, que estava na entrada, enforcando uma ninhada de cachorrinhos nas costas de uma cadeira, e feliz como uma alma que escapa do purgatório, corri aos saltos pela estrada íngreme. Em seguida, abandonando-a, segui diretamente pela charneca, rolando ribanceiras e vadeando pântanos, precipitando-me, na verdade, na direção da luz que vinha de Grange. E preferiria ser condenada pela eternidade às chamas do inferno do que morar por mais uma noite que fosse em Wuthering Heights. Isabela se calou e bebeu um gole de chá. Depois levantou
e pedindo-me que ajudasse a pôr a touca em um grande xale que eu lhe trouxera, sem dar ouvidos às minhas súplicas de que ficasse por mais uma hora, subiu numa cadeira, beijou os retratos de Edgar e de Catherine, despediu-se de forma similar de mim e desceu para a carruagem acompanhada por Fanny, que latia de contentamento ao reencontrar a dona. Foi embora, para nunca mais voltar. Mas uma correspondência regular se estabeleceu entre ela e meu patrão, assim que as coisas se acalmaram um pouco. Acho que foi morar no sul, perto de Londres. Lá teve um filho, nascido alguns meses depois de sua fuga. Foi batizado com o nome de Linton, e desde o princípio ela relatava tratar-se de uma criatura enfermiça e rabugenta. O Sr. Heathcliff, ao me encontrar certo dia no vilarejo, perguntou-me onde ela morava. Recusei-me a dizer, e ele observou que isso não lhe interessava, mas que ela tivesse cuidado de não voltar à casa do irmão. Não haveria de ficar com ele, ainda que o próprio Heathcliff tivesse que impedi-la. Embora eu não lhe desse informação alguma, ele descobriu, por meio de algum dos outros criados, onde ela vivia, bem como a existência da criança. Ainda assim, não a incomodou. Essa indulgência ela poderia agradecer. Imagino a aversão que ele lhe tinha. Perguntava com frequência pela criança quando me via. Ao ficar sabendo seu nome, deu um sorriso sombrio e observou. Querem que eu deteste também, é isso? Acho que não querem que o senhor saiba nada sobre ele, respondi. Mas ele vai ser meu, disse ele, quando eu quiser. Podem ter certeza disso. Felizmente, a mãe do bebê morreu antes que esse dia chegasse. Uns 13 anos após o falecimento de Catherine, quando Linton estava com 12 anos, ou pouco mais. No dia seguinte, a visita inesperada de Isabela, não tive a oportunidade de falar com meu patrão. Ele não queria conversar e não estava em condições de entrar numa discussão. Quando consegui fazer com que me escutasse, vi que ficou satisfeito ao saber que a irmã deixara o marido, alguém que ele execrava com uma intensidade que a suavidade de sua natureza não deixaria suspeitar. Tão profunda era sua aversão que ele se absteve de ir a qualquer lugar onde pudesse ver Heathcliff ou ouvir falar dele. Isso e a dor transformaram-no num eremita completo. Deixou o cargo de magistrado, parou até mesmo de ir à igreja e evitava o vilarejo em todas as ocasiões, levando uma vida de total reclusão, dentro dos limites do parque e de suas terras. As exceções eram somente as caminhadas solitárias na charneca e as visitas ao túmulo da esposa, em geral à noite ou cedo pela manhã, quando era improvável que fosse encontrar alguém. Mas ele era bom demais para se sentir tão completamente infeliz por muito tempo. Ele não rezara para que a alma de Catherine o assombrasse. O tempo trouxe resignação e uma melancolia mais doce do que a alegria comum. Recordava com amor ardente e eterno, esperando reencontrá-la num mundo melhor, para o qual não duvidava que ela tivesse ido. Tinha consolo e afeto terrenos também. Por alguns dias, como eu disse, pareceu ignorar por completo a franzina sucessora da falecida. Essa frieza derreteu tão rapidamente quanto a neve em abril, e antes que aquela coisinha miúda pudesse balbuciar uma palavra ou ensaiar um passo, já cravara um cetro de déspota em seu coração. Fora batizada Catherine, mas ele nunca a chamava pelo nome, como nunca chamara a primeira Catherine pelo apelido, provavelmente porque Heathcliff tinha o hábito de fazê-lo. A pequenina era sempre Cat. Isso a diferenciava para ele, da mãe, mas ao mesmo tempo estabelecia com ela uma conexão. A dedicação do pai vinha mais da relação que o bebê tinha com a mãe que do fato de ser sua filha também. Eu costumava fazer uma comparação entre ele e Hindley Earnshaw, e não conseguia explicar satisfatoriamente por que a conduta dos dois era tão oposta em circunstâncias tão similares. Ambos tinham sido maridos apaixonados e eram afeiçoados aos filhos. Não conseguia entender por que não tinham seguido o mesmo caminho, para o bem ou para o mal. Em vez disso, eu pensava comigo. Hindley, que parecia ser emocionalmente mais forte, mostrara-se o pior e mais fraco dos dois. Quando seu navio começou a afundar, o capitão abandonou o posto. A tripulação, em vez de tentar salvar a embarcação, entregou-se ao tumulto, e foi tudo posto a perder. Linton, ao contrário, demonstrou a coragem genuína de uma alma leal e fiel. Confiou em Deus, e Deus o reconfortou. Um tinha esperança, o outro desespero. Escolheram sua sorte,
e foram assim condenados a aceitá-la. Mas o senhor não deve estar interessado nos meus sermões, Sr. Lockwood. É capaz de julgar essas coisas tão bem quanto eu. Pelo menos deve achar que sim, o que dá no mesmo. O fim de Earnshaw foi o que se podia esperar, e seguiu rápido, de sua irmã. Mas se passaram 6 meses entre um e outro. Nós, em Thrushcross Grange, nunca soubemos muito bem o que o procedeu. Tudo o que fiquei sabendo foi na ocasião em que fui ajudar na preparação do enterro. O Dr. Kenneth veio dar a notícia a meu patrão. Bem, Nelly, disse ele, chegando no pátio certa manhã, cedo demais para que eu não me alarmasse com o pressentimento instantâneo de más notícias. Agora é a sua vez e a minha de vestir luto. Quem acha que nos deixou? Quem? Perguntei alarmada. Ora, adivinhe. Ele se virou, desmontando e pendurando a rédea num gancho junto à porta. E pegue a ponta do avental. Tenho certeza de que vai precisar. Não foi o Sr. Heathcliff, imagino, exclamei. O quê? E você derramaria lágrimas por ele? Indagou o médico. Não. Heathcliff é um jovem resistente. Está radiante hoje. Acabo de vê-lo. Está recuperando peso depressa desde que perdeu a cara metade. Quem foi então, Dr. Kenneth? Repeti impaciente. Hindley Earnshaw. Seu velho amigo, Hindley, respondeu ele. E aqui vai um comentário algo perverso entre nós. Fazia muito tempo, na minha opinião, que ele andava por demais desregrado. Pronto. Eu disse que você ia chorar. Mas alegre-se. Ele morreu como queria. Bêbado feito um gambá. Pobre rapaz. Também sinto muito. Não se pode evitar sentir falta de um velho companheiro. Embora ele guardasse na manga os piores truques imagináveis e tenha aprontado poucas e boas comigo. Parece que só tinha 27 anos, a sua idade. Quem diria que vocês dois nasceram no mesmo ano? Confesso que esse golpe foi maior para mim do que o choque da morte da Sra. Linton. Velhas recordações rodeavam meu coração. Seitei-me na varanda e chorei como se ele fosse meu parente, desejando que o Dr. Kenneth fosse pedir a outro criado que o levasse até a presença do meu patrão. Não podia evitar me fazer a pergunta. Será que fora tratado com justiça? Por mais que afastasse, a ideia me perseguia. Era tão exaustivamente pertinaz que decidi pedir licença para ir até Wuthering Heights e ajudar nos últimos cuidados com o falecido. O Sr. Linton estava muito reticente em consentir, mas argumentei eloquentemente que o morto não tinha amigos e disse que meu antigo patrão e irmão de criação tinha tanto direito aos meus serviços quanto ele. Além disso, recordei-lhe que o pequeno Harrington era sobrinho de sua esposa, e na ausência de um parente mais próximo, ele deveria agir como seu guardião. Deveria também se informar a respeito da propriedade e se ocupar dos interesses do cunhado. Ele não estava em condições de cuidar desses assuntos na época, mas me pediu que falasse com seu advogado, e por fim deixou-me ir. Seu advogado também foi advogado de Earnshaw. Fui procurá-lo no vilarejo e pedi que me acompanhasse. Ele sacudiu a cabeça e me aconselhou a deixar Heathcliff em paz. Afirmou que se a verdade viesse à tona, Harrington ficaria reduzido a pouco mais do que um mendigo. O pai dele morreu endividado, explicou. A propriedade inteira está hipotecada e a única chance que resta ao herdeiro natural é lhe dar a oportunidade de criar algum interesse por si no coração do credor, de modo que este se sinta inclinado a tratá-lo com leniência. Quando cheguei a Heights, expliquei que tinha ido ver se tudo estava sendo feito de maneira adequada. Joseph, que parecia bastante aflito, expressou satisfação com a minha presença. O Sr. Heathcliff disse não entender por que razão eu era necessária ali, mas poderia ficar e cuidar dos preparativos para o enterro se quisesse. O certo, observou, seria enterrar o corpo desse idiota numa encruzilhada sem qualquer tipo de cerimônia. Saí de casa ontem por 10 minutos, e nesse intervalo ele trancou as 2 portas da casa, impedindo a minha entrada, e passou a noite deliberadamente bebendo até morrer. Arrombamos a porta hoje pela manhã, pois o ouvimos esfolegar feito um cavalo, e lá estava ele caído no sofá. Nem se o esfolássemos ou escapelássemos, teria acordado. Mandei chamar Kenneth e ele veio, mas não antes que a besta já tivesse se transformado em carniça. Estava morto e frio, rígido, e você há de convir que já não adiantava criar um alvoroço por causa dele. O velho criado confirmou a declaração, mas murmurou. Era melhor que ele tivesse sido chamado médico. Eu com certeza teria tomado conta do patrão melhor. Ele não estava morto quando saí. Não mesmo.
Fiz questão de que o enterro fosse respeitável. O Sr. Heathcliff disse que eu podia fazer como bem entendesse, desde que me recordasse de que o dinheiro que pagaria por tudo aquilo vinha do seu bolso. Sua atitude era dura e indiferente, não revelando alegria ou pesar. Expressava no máximo uma desumana satisfação, como a que se encontra no trabalho difícil executado com sucesso. De fato, numa ocasião, notei que havia algo como exultação no seu semblante. Foi no momento em que levaram o caixão. Ele teve a hipocrisia de fingir o luto, e antes de seguir com Harrington o cortejo fúnebre, ergueu a infeliz criança sobre a mesa e murmurou com um prazer peculiar: Agora, rapazinho, você é meu. E vamos ver se uma árvore não cresce tão torta quanto a outra, com o mesmo vento a torcê-la. Inocente, a criança ficou feliz com as palavras. Brincava com o bigode de Heathcliff e lhe acariciou o rosto. Mas adivinhei o significado do que o outro dissera, e observei mordaz. O garoto deve voltar comigo para Thrushcross Grange, senhor. Nada neste mundo é menos seu do que ele. É o que Linton diz? Claro. Ele me deu ordens de levá-lo, respondi. Bem, disse o Patife, não vamos discutir o assunto agora. Mas ando com vontade de educar o menino. Diga ao seu patrão que vou ter de fazer isso com meu próprio, se ele quiser levar este aqui. Não me importa em permitir que Harrington se vá, mas vou fazer com que o outro venha. Não se esqueça de dizer isso a ele. A ameaça foi suficiente para nos deixar de mãos atadas. Repeti seu conteúdo a regressar, e Edgar Linton, um pouco interessado já de saída, não falou mais em interferir. Não acho que teria conseguido nada, mesmo se estivesse disposto a tentar. O hóspede era agora o dono de Wuthering Heights. Provou ao advogado que, por sua vez, provou ao Sr. Linton que Earnshaw hipotecara cada metro quadrado de terra que possuía em troca de dinheiro para alimentar o vício do jogo. Ele, Heathcliff, era o seu credor. Desse modo, Harrington, que agora deveria ser o rapaz mais rico das redondezas, foi reduzido a um estado de completa dependência do inimigo, inveterado de seu pai. Vive na casa como criado, destituído do direito de receber um salário. Não tem como corrigir a situação, pois não tem amigos e ignora que foi lesado.